Mas, pessoal, lá em 2007, quando a gente começou, tudo começou com um papo de boteco. Eu já fazem 9 anos que eu não bebo mais nada com álcool, né? Depois que eu mudei, ali, depois de tudo que aconteceu, que eu falei para vocês, eu falei, não, uma nova vida, mais produtiva, e aí a gente passa por muitas mudanças, né? Mas lá em Corbélia, eu fui tomar um chopp com o Ed lá, e aí nesse chopp ele falou, vamos comprar um mercado? Né, Ed? Foi bem isso que aconteceu. Naquela época eu era representante, né? Era vendedor. E foi que nem o Pedro falou, vamos ficar rico, né? O que eu quero trabalhar de vendedor, né? Vamos ficar rico com o mercado, né? E aí surgiu a ideia eu vindo na BR, falei, cara, vou chamar o Pedro para ser meu sócio, vamos comprar um mercado. E naquela época lá, eu lembro que nós somos mais de 10 mercados para comprar, né? E eu estava de férias e estava até na praia quando o Pedro me ligou e falou, Ed, apareceu um mercado assim, 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 eu acho que é esse que vai ser. E daí eu vim, né? Estava acabando os dias também de férias. E eu vim, nós fomos ver o mercado, isso foi num sábado, acho que foi, né? Foi no sábado. No sábado, em uma semana nós fechamos o negócio. Na outra segunda, passou uma semana, na outra segunda nós já estava dentro do mercado já. Então, eu falo que quando é para ser, as coisas acontecem rápido, né? Então, não teve enrolação, não teve nada. É que, na verdade, foi assim, pessoal. Voltando uns dias antes, né? A gente queria comprar um mercado, e daí a gente foi olhar o mercado lá no Paraná, em Marechal Cândido Rondon. E aí a gente não tinha dinheiro para comprar. Eu tinha a casa e o carro, e o Ed eles tinham a chacrinha lá e o carro também. E a gente olhou em Marechal e o cara falou assim, não, tá bom, o preço é esse, se vocês conseguirem ter o dinheiro, vocês vêm falar comigo, né? Tá bom, voltamos, meio desanimado, né? E aí tinha uma outra cidade, próxima da nossa cidade também, que é a cidade de Cafelândia, e aí tinha uma padaria, que era uma padaria e mercearia junto. E a gente foi lá, nem sabia o que nós estávamos fazendo, na verdade, né? Chegamos lá, olhamos a padaria do rapaz, ele mostrou tudo para nós, faturamento, e falou tudo o que queria falar, aí sentamos para negociar. Aí eu falei, olha, a gente não tem dinheiro, nós temos a casa, a chacrinha e os carros. E se nós vender, a gente vem fazer uma proposta para você. Ele olhou para nós e falou bem assim, lá no Paraná a gente chama de piá, quando é um menino, né? Piazada. Piazada quer dizer, como se fosse molecada, né? Piazada. Vocês vieram aqui comprar a minha padaria sem dinheiro? Aí eu falei, não, mais ou menos, né? Aí ele falou, olha, mais ou menos assim que ele falou. Ele falou, olha, vocês não podem fazer esse tipo de coisa. Vocês vêm na empresa dos outros, eu mostrei tudo para vocês nem dinheiro tem para comprar a padaria. Aí saímos de lá envergonhado. Ele falou, mais ou menos ele falou assim, vocês não façam mais isso com ninguém. E aí saímos de lá envergonhado, esse aqui do meu lado no carro, falando, nunca mais, nunca mais vamos atrás dessas coisas aí, nunca mais, não sei o quê. Aí tá, passou uns dias ele foi para a praia, né? E eu lá em casa, aí sabe quando você está sozinho que vem as ideias, né? Aí eu falei para a Rosa, eu falei, amor, vamos lá, ué. Mais do que ouvir um não vai acontecer. O que pode acontecer é a gente ouvir um não. E aí chegamos lá, olhamos o mercado, era um sábado à tarde e não tinha ninguém no mercado, né? Era um carnaval. Esse mercado antigo que tinha na foto ali, né? Isso. E não tinha nenhum cliente comprando lá, um mercadinho bonito, mas não tinha nenhum cliente comprando lá, e ficamos umas 2 horas lá, entrou uns 2 clientes. Eu fiquei meio assim. O Ed e a mãe dele, a Rose, ficaram empolgados. Aí, não, vamos comprar. E o dono era um homem muito, muito rico, tinha um outro mercado muito grande numa cidade vizinha, lá em Medianeira. Hoje ele já não tem mais, vendeu para uma rede lá. E ele falou bem assim para nós, ele falou, piazada, eu gostei de vocês. Ele falou, eu gostei de vocês. Eu vou segurar 60 dias o mercado sem vender. Se em 60 dias vocês venderem a casa e os carros, e as coisas de vocês podem vir comprar. Eu não vou vender para ninguém em 60 dias. E daí foi o que o Ed falou, acho que em uma semana, 2 ali, estava tudo vendido e a gente comprou. Essa foi a nossa aventura do supermercado, né? E dali que tudo começou. Ali que foi o início
Então, esse foi o antes, né? Ainda do que aquela história que eu tinha falado para vocês. Eu lembro que na época era muito mais barato os imóveis do que hoje, no 2007, né? Então, lá na minha cidade, eu lembro que nós tinha casa lá, e era uma casa boazinha, pequena, de material, mas não era grande. Uma casinha legal. E daí nós queríamos, na época, 135 mil, acho que era, na casa. E daí o rapaz, ele ofereceu 95 mil na época. Mas pensa que eu fiquei bravo. Aí eu falei, eu vou meter a boca nesse cara, ele está achando que nós somos palhaço, não sei o quê. Aí a Rose, com toda a sabedoria, falou bem assim, pessoal, é o seguinte, ou a gente vende agora e compra o mercado agora, mesmo perdendo dinheiro na casa, e lá a gente pode ser que a gente conquista alguma coisa, ou a gente nem toca mais nesse assunto. E aí, fui acalmando, sorte que eu não tinha falado aquilo lá para ele, né? Fui acalmando, aí no outro dia eu falei, ó, eu aceito vender a casa por 95. E graças a Deus deu certo, né? Mas por que a gente está falando tudo isso aí para vocês, né, pessoal? Porque lá atrás era muita força de vontade, né? Tentar fazer tudo dar certo, sem conhecimento, sem estratégia, né? E hoje em dia está muito mais fácil as coisas, né? Hoje em dia a gente pode ter tudo na mão, né? Você vê o que é um supermercado, né? O supermercado é você ter a margem correta, tudo que a gente falou aqui, é você bater compra e vendas, é você não ter um prolabore maior do que o teu supermercado pode te pagar, é você ter o salário conforme a tua empresa pode pagar. E aí tem empresas que se faturam milhões e podem pagar um salário melhor, tem empresas que estão começando, e aí você tem que segurar um pouco mais, né? É você controlar os custos fixos e variáveis. Quanto que é o custo fixo e variável hoje no mercado? Com funcionário e tudo? 18%. Essa é a média que tem que bater do teu faturamento, 18%. Então a empresa ela é quase que uma equação matemática, né? É quanto que eu vendo, menos quanto que eu compro de mercadoria. Essa diferença que sobra, eu tenho que tirar todas as minhas despesas e tem que sobrar alguma coisa ainda no final. Quando o comprador não estoura, o compra daí, né? Senão aí dá problema maior daí, né? É isso aí. Qual que foi a melhor negociação que você fez, Ed, nesse tempo aí? Você lembra? Em todos os tempos? Uma que você pode falar, essa... Puxa vida, foram tantas agora que eu lembro assim, deixa eu ver. Mais recente. Mais recente foi, eu acho que de um sabão em pó, Omo, que eu lembro que foi agora, faz uns 90 dias aí, eu precisava comprar sabão em pó, aí liguei no Açaí, o Açaí me pediu R$18,90. R$18,90 foi. Eu falei, não, o Gustavo, o nome dele. Eu falei, não, Gustavo, tá louco? Paguei R$16,90 esses dias aí. Cara, eu pago R$16,50 e eu quero 300 caixas. Ele falou, não, peraí, então. Mas não deu 10 minutos, cara. Falou, fechou, pode vir buscar o sabão em pó aqui. Ainda fui lá, paguei em 3 vezes no cartão, 30, 60 e 90 ainda, cara. Cara, aí eu falei, não, essa aqui é... Cheguei até a falar para o Pedro, eu falei, porque eu não falo tudo que acontece, né? Mas essa aqui eu falei, são 302.700 caixas, né? Vezes 2,50 quase, então são R$6.000 mais numa compra só, né? E 3 meses para pagar ainda, né? 30, 60 e 90, então essa... Tem outras várias, mas essa foi a mais recente que aconteceu, né? E é bom, né? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aí, ó, pede o microfone aí, vamos movimentar esse negócio aí para nós tirar a dúvida de vocês também, hein? Quem quer falar alguma coisa, contar, pedir alguma coisa, aí fica à vontade. Tem alguém lá? Uma coisa que o Pedro que fala que é muito importante, mas por que a gente consegue fazer esse tipo de negociação? Capital de giro, pessoal. Quem não tem capital de giro não consegue. Como que você vai pôr preço no produto do teu fornecedor se você não tem dinheiro para comprar, né? Então, você comprar 10 caixas é uma coisa, agora você falar em 100, 200, 300 caixas é outro, vai ser outro preço, né? Não tem como competir, né? Então, e se você não tem um capital de giro bem informado, você não consegue. Né? Então, é isso aí. Pergunta? Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Thaís, sou de Araxá, Minas Gerais, perto aí do pessoal de Uberlândia, pessoal da Serra da Canastra. Ali. Companheiros estão todos aí, né? Legal. Eu cheguei aqui e fiquei me questionando muito. Eu estou com uma ideia, né, de expandir uma parte do mercado
para uns utensílios que eu gosto de vender bastante. Vendo aqui, né, o que foi falado, eu comecei a me questionar sobre isso. Gente, será que eu estou ficando doida? Não é possível e tudo, né? E aí, conversando aqui com os meus companheiros, eles falaram, não, dá super certo e tudo. Que eu falei, olha, eu tenho uma margem de mais de 80% ali, né? Aí eles falaram, não, a gente tem 100%. Aí eu, então eu posso colocar até que mais, né? Que é aqueles utensílios de encanamento, sabe? Aquilo lá, eu vendo muito aquilo lá. Faturamento enorme vindo daquilo lá, né? E aí eu quero expandir essa área lá, e aí a gente comentou, né, chuveiro, esses itens que é de mais urgência, assim, né? Eu fico aberto à noite e nos finais de semana, feriado também a gente costuma abrir, né? E a minha intenção é expandir essa área lá do mercado. E aí a minha questão de ter vindo e tudo mais era justamente ver o que vocês pensam e o que vocês estão vendo em questão assim de mercado. Porque hoje eu chego num supermercado maior, ele vende toalha, ele vende caixa, ele vende vários utensílios ali, né? Diversos. O que compensa, né, colocar? Eu sei que varia muito de região para região, né? Se eu vou ter uma loja de parafuso perto de mim, de encanamento perto de mim, ou se eu não vou ter. Mas hoje, como que vocês veem essa questão toda aí desse mix de produtos se expandindo dentro dos supermercados? Olha, eu vou responder depois veio de complemento. Primeira coisa, mesmo que você esteja vendendo bem, não adianta você querer aumentar muito o teu mix a ponto de daqui a pouco tá um monte de bugiganga na tua loja, que você não vai girar. Às vezes a gente se empolga, né? Então o que eu faria, né? Eu iria introduzindo aos poucos alguma coisa de mix que pode ser que você, assim, algo que você tenha certeza que você pode vender um pouco mais. Porque se você cair no papo de um vendedor, ele vai falar, não, isso vende. Quanto que deu o pedido? Deu 20 mil reais. E aí você vai ficar com um monte de bugiganga na tua loja. Então tem que ter muito cuidado, tá? Porque tem produto que é baixíssimo giro e acaba não trazendo o retorno que a gente espera, né, Ed? E você acaba perdendo espaço por outros produtos de alto giro, que o ticket médio também vai ajudar no final do dia, né? Porque são coisinhas baratas, né? Você vende, eu até estava falando com o pessoal de FIFO antes ali, cara, você tem que vender 1.000 unidades a R$1 para dar R$1.000, né? Sendo que você no mercado com 3 sacolinhas de carne, tu vende R$1.000 hoje quase. Então, você tem que pensar muito bem antes de pôr, principalmente toalha e cama e mesa e banho aí, porque isso aí, pessoal, eu mesmo, quem daqui que vai no mercado comprar isso daí? Não vai, né? Eles já vão em lojas, já existem lojas para isso. Então, se falar para mim, eu não vou falar que nunca, porque a gente não pode falar nunca, mas está descartado totalmente na nossa loja isso aí. Bazar, cama e mesa, roupa, tudo isso aí está descartado na nossa... É só o mínimo, né? Não vou falar que nós não temos essas conexões lá, a gente tem alguma coisinha, mas, cara, eu acho que não dá 30 tipos de... É um quadrado... Bom, quem foi na nossa loja viu lá, é um módulo ali só. É uma gancheira ali. É uma gancheiras ali que a gente tem para socorrer mesmo, mas não é... Eu penso assim, que o supermercado, ele não é para vender bugiganga. Ele é para vender comida, né? E material de limpeza. Eu penso assim, mas varia de região por região. Tem gente que, Deus o livre, eu até parei de falar em bazar nas minhas mentorias, nas minhas apresentações aí, porque teve uma vez aí que a mulher quase me pulou aí, que tinha, né? Então, nós já fomos em lojas, de vez em quando eu e o Pedro, a gente está viajando, passa, né? Até lá em Ponta Grossa, Elaine lá. Cara, nós chegamos lá, a metade da loja dela era bazar. E não chegasse, no depósito dela, tinha o dobro do que tinha no mercado. Cara, eu falei, não, vocês estão loucos? Eu falei, aí reclama de venda, reclama de boleto atrasado. Mas também a metade do mercado é bazar, quem que vai em bazar? Faz uma conta comigo, eu sempre faço essa conta. Eu ia deixar para fazer amanhã, mas já que tocaram no assunto... Mexeram com... Não, falou em bazar, mexeu comigo.
aí vai lá em bazar, deixa comigo. Ó, faz uma conta comigo. Eu chamo de Tupperware, mas é aquelas bacias, né, de plástico. Hoje você paga 10 e vende por 20, né? Vai dar R$10 de lucro para você. Quantos você vende por mês? Isso aí. Para a mesma pessoa. Para a mesma pessoa. Por ano. Uma. Você vai ganhar R$10. Um exemplo simples. Coca-Cola. Hoje a Coca-Cola é um dos itens que menos dá lucro no supermercado. Você paga 9, vende a 11. Ganha R$2. Quantas Coca-Cola você vai vender, nem por mês, por semana, para a mesma pessoa? 3, 4, 5 às vezes. Então, só numa semana vendendo Coca-Cola, você já tira o lucro desse pote de plástico que você demora um ano para vender. Entendeu? É uma conta básica. Então, quer dizer, se eu vender 5 Coca-Cola por mês para a mesma pessoa, vão dar R$10. Vezes 12, 120, de um pote que vai me dar R$10 de lucro num ano. Entendeu? Então, e sem contar, assim, para a mesma pessoa. Mas um pote desse num ano não vai vender 50 às vezes no ano. Mas a Coca-Cola vai vender 400, 500. Entendeu? Então, eu sempre me baseio nisso daí, tá? Para ter bazar, pessoal, mercado que é pequeno nem deve ter bazar. Nem deve. Porque desse é certeza que você está matando o teu espaço. A nossa loja lá, que é a principal lá, que é a loja 1, ela tem 660 metros de área de vendas. Não tem lugar nem para as mercadorias, a gente não consegue colocar mais nada lá dentro. Eu queria colocar outras coisas lá. O pessoal conhece, o Hugo já esteve lá, outros menturados estiveram lá também. Não tem espaço para colocar nada lá. Quando eu quero fazer o festival do iogurte, a gente tem que tirar a mesa do hortifruti, colocar o freezer do iogurte para ter um ponto extra. Imagine se eu tivesse uma sessão de bazar. Eu ia deixar de vender muita mercadoria lá para dar preferência para o bazar, né? Então tem que ter cuidado. É loja maior, espaço maior. Olha o compra e venda do bazar, separa o bazar por categoria. Quanto que eu estou vendendo de bazar? Ah, estou vendendo R$10.000 por mês. Quanto que eu estou comprando de bazar? Tem que dar um lucro todo mês. Se eu estou vendendo 10, eu tenho que estar comprando 6. Não adianta eu vender 10 e comprar 10 e cada vez mais aumentar meu estoque. E aquele estoque que não gira vai ficando na gôndola e cada vez o espaço vai ficando maior de bazar, né? Lógico, tem os hipermercados que eles têm espaço, então eles têm que ter, porque senão não tem como encher tudo aquilo lá, né, os hipermercados. E o bazar tem outro porém, que o Pedro acabou de tocar. Você compra 10 mil de saída, de bazar. Meio caminhão quase de bazar. Aí tu vendeu 3 mil no mês. Vem o vendedor, te entuxa mais 10 mil. Aí vendeu 4, 5 mil. Então, tu já está com 7 mil. Ele vem no outro mês, mais 10 mil. E isso vai. E no final do ano, tu está com R$100.000 de bazar parado lá, né? E às vezes você não está com... Não estou falando, estou falando em geral. Às vezes você não tem dinheiro nem para pagar os boletos. Então, boleto atrasado e 100 mil lá em bazar, lá parado, um ano lá sem vender. Entendeu? Então, tem que cuidar muito disso daí, tá? É isso aí. Essa questão de pensar, né? Quantas vezes a pessoa vai comprar um encanamento e quantas cocas eu vou vender para essa mesma pessoa, né? Então, às assim, vezes, pessoal, coloca só mesmo parar para poder pensar que você fala, não. Que nem lá no supermercado. Falar por nós, né? A nossa realidade. A gente colocou há uns 3, 4 anos atrás os produtos naturais a granel. Vende muito? Vende 1% da venda da loja. Mas traz um cliente qualificado. Então, o cliente do produto natural é o mesmo cliente que vai consumir bastante hortifruti, que é o mesmo cliente que vai comprar uma carne sem gordura, uma carne com valor agregado maior lá no açougue, que é o mesmo cliente que não vai dar bola para pagar mais caro num produto da padaria para o filho, para a filha. Então, uma coisa vai ligando na outra, né? Outra coisa que nós colocamos, tá? Então, não é uma recomendação para todo mundo colocar. A gente colocou a máquina de suco de laranja. É cara, a máquina é cara para colocar, é um negócio que você não recupera o investimento rápido, mas outro dia... eu ouvi uma cliente falar para nós lá no mercado. Ela falou, Pedro, olha, eu faço academia na frente de um supermercado que é concorrente de vocês, eu trabalho no centro da cidade, que eu estou em volta de outros supermercados, e pela máquina de suco de laranja eu comecei a vir aqui no supermercado de vocês, agora estou fazendo todas minhas compras aí. Então, assim, eu sempre sou a favor, eu e o Ed, de você ter variedade. Colocamos uma mesa quente de rotisseria. Ah, Pedrei, dá serviço? Dá serviço, vende bastante. Nós lá, em torno de uns 800, 900, R$1.000 por dia de rotisseria. Margem boa, mas traz um cliente que vem pegar o almoço, que pega mais coisa, que está vindo todo dia no mercado, né? Então, é um modelo diferente, né?
É sempre olhando para a variedade, aumentando o mix e aumentando o serviço no supermercado. E às vezes você sacrifica até o teu hortifruti para você ter bazar. Às vezes muita gente fala, mas eu não tenho lugar para aumentar meu hortifruti. Elimina o bazar. E o hortifruti dá 30% de margem no mínimo. E vai vender toda hora. É isso aí. Entendeu? Tá? Quem mais? Pessoal, qual que é o sistema que vocês usam? Qual que é o processo que vocês usam para recebimento de mercadoria lá na doca? O caminhão encostou, qual que é o processo que vocês usam lá? Primeiro, eu vou responder, depois se o Fede quiser complementar. Primeiro de tudo, começa no pedido de compra, né? Então, faz o pedido, digita no sistema, para poder ter o pedido lançado ali. Aí, uma vez que chega o caminhão, a gente tem o portão eletrônico, o portão elétrico na entrada do depósito, né? Então, e tem o interfone. O vídeo porteiro, né? Que é a câmera, né? Então, o motorista, ele chega, interfona, dá lá no faturamento nosso, a pessoa do faturamento, ela vê quem está lá e ela libera para entrar. Se tem muitas pessoas, aí ela dá senha, ela coloca na vez, né? Entra um por vez, um entregador por vez, descarrega a mercadoria, traz para dentro do depósito, fecha o portão de novo, confere a mercadoria, para evitar ter entregador malandro, pessoal. Ainda mais se o conferente não for esperto. Para sair, entrar com a caixa, sair com outra, ou às vezes o outro até que está ali aberto, né? E aí a conferência, tirando o hortifruti, que é um pouco mais difícil de fazer pelo coletor, caixaria, essas coisas aí, é conferido pelo coletor, né? De uma forma cega. Então ele recebe ali, mas ele não sabe quantos itens que tem. Então ele confere com o coletor e aí ele dá entrada na nota, né? E aí vai lá para o faturamento, a moça do faturamento, ela olha, se não bateu o produto, ela não fala, faltou uma caixa de tal produto, ela fala, reconta tal item para mim. E aí a pessoa reconta, vê se talvez foi um erro de contagem ou não, né? Para validar, mas basicamente é isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa aí, Ed. E outro, você até tocou no assunto, pessoal, entregador que não está na vez para fora do portão. Não deixem dentro do teu depósito, do pátio do depósito, porque nós confiamos nos nossos funcionários, mas nas outras pessoas que a gente nem conhece, como é que nós vamos confiar? Porque ali, às vezes, o que acontece? Acontece no nosso. Às vezes tem 10 entregadores na mesma hora, e acontece. Como que eu vou deixar 10 pessoas andando ali? Aí entra 10 caixas de cerveja, sai 8 para fora. Um pega, outro pega, porque às vezes o nosso conferente, ele está conferindo lá, ele não consegue ver o que está acontecendo ali, entendeu? Então, entregou a nota, é da vez, igual o Pedro falou, todos trazem a nota ali, mas esperam lá fora a vez lá, com a senha, se for preciso, né? Mas não fica nem dentro do pátio, do portão para fora. Porque, para evitar, sabe, transtornos, cara, né, a gente toma muito cuidado nisso daí, porque a gente sabe que já aconteceu em outros lugares aí, isso é uma escola para nós também. Não vou falar que às vezes não aconteceu no nosso, né, mas agora não acontece mais, né. Também não vou falar que pode ter acontecido, a gente não fica nem sabendo, né, vai ficar sabendo só depois no balanço lá que vai faltar tantas caixas disso, tantas caixas daquilo. E uma coisa que nós implementamos agora recentemente, né, a gente sempre também está melhorando os processos, né, que eu sempre falo, né, a gente tem as mesmas dores que todo mundo, a gente vai melhorando, vai evoluindo. O prevenção, a gente tem a prevenção de perdas, né, então a prevenção, ele começando a acompanhar, especialmente o hortifruti e carne. Ele está junto lá com o conferente, acompanhando a conferência. Tá, e o conferente, lá na minha loja, assim, eu tenho um conferente que confere tudo. Ele confere carne que vai chegar, mercearia, o sacolão vai chegar, ele pesa. É um conferente para todo o supermercado, todos os setores, não? Sim, é um conferente. É uma pessoa que confere, né? Para todos os setores. Isso. E ele confere carne, confere sacolão, confere produto que vai chegar da produção de padaria. Isso. Tudo. Aí a gente dá prioridade para o perecível. Por exemplo, chegou o frigorífico, a carne, termina de descarregar o que está descarregando e a carne já está na vez aí, né? Tipo, ela sempre tem a prioridade, né? Carne, hortifruti também tem prioridade, né? E porque estraga rápido, né? Outra coisa, pessoal, quem trabalha com caixaria aí, acredito que todos aqui pesam as caixas de carne que vem, né? Pelo amor de Deus, pessoal, não vão confiar na etiqueta que vem na caixa lá, não, porque, cara, os caras são malandros.
Eles tiram peças sem arrebentar o lacre. O, Eles são espertos, cara. Então, o Jackson conversa muito com o pessoal sobre açougue, mas eu já vi história, pessoal, de mentorados, depois que entram no treinamento, eles vão aprendendo, né? Então você entra para aprender. Mentorados chegar e comentar bem assim, eu recebo, como que você recebe? Não, recebo, mas de que jeito? Não, ele chega lá, aí ele fala, hoje tem 300 quilos de costela para você, ele descarrega na câmara fria e está tudo certo. Mas você não pesa essa costela? E quem garante que tá, quem garante? Certeza que não está chegando os 300 quilos para dentro, né? Então, pessoal, a gente confere até a caixa que é lacrada, até a caixa que tem a fita de lacre, lá a gente confere, porque os caras são tão artistas que eles conseguem tirar uma peça dentro da caixa. Não sei como é que eles fazem, né? Mas que fazem, né? Não, beleza, então. Obrigado. Beleza. Tem aqui uma dúvida também? Aqui, Jackson. Traz aqui que estava na vez, depois pode levar lá. Aqui na frente, aqui. Depois pode levar lá dele lá atrás. Sobre estoque, tem uma quantidade assim, para eu poder estocar de um certo produto que eu posso armazenar para não ter aquele dinheiro parado? Uma orientação assim? Vixe. E apertou agora. Então, tem alguns itens que não precisa ter muita quantidades, né? Mas, igual eu falei, depende muito do poder de compra da pessoa, né? Então, eu quando vou comprar alguns itens, itens meteóricos que a gente fala, eu já compro uma quantia maior, porque eu quero aproveitar preço, né? Igual eu falei antes, se você comprar 10 caixas de uma é uma coisa, agora se comprar 300 caixas é outra, né? Então, a validade é longa, né? Então, por exemplo, R$ 2,50 por caixa, nenhum banco vai me pagar parado lá esse dinheiro. E isso gira em 2 meses, né? Então não vai. Agora, você investir em, por exemplo, um Nissin, por exemplo, que Nissin é uma coisa barata e não, todo dia assim, não vai alterar o preço, entendeu? Você comprar 10 ou 20 ou 30 vai ser o mesmo preço. Então, aí não adianta. Nesse caso, não adianta, tá? O que adianta é você ter um lucro, uma baixa significativa para esse dinheiro, para esse desconto cobrir o que você iria ganhar do banco. Tá? E produto de baixo giro também tem que ter pouco estoque, sim, pouco sabe? estoque. Pouco que eu falo assim, tem que ter área de venda, tem que ter um pouquinho no depósito, não pode ficar faltando, mas não estocar para muito tempo. O ideal se fosse trazer, na teoria, o que seria a teoria? A teoria seria você ter o tempo do giro. Por exemplo, o fornecedor ele vem a cada 20 dias. E aí em 20 dias você vende 10 caixas daquele produto. Então era você ter o giro mais 10%. Essa seria a teoria, mas nem sempre é possível na prática você seguir tão a risco isso aí, né? Inclusive eu estava falando para o Ed esses dias, nós estamos numa luta para diminuir um pouco o nosso estoque lá em alguns produtos, porque pensa, o Brasil está pagando 13%, 14% ao ano na renda fixa, né? E às vezes você compra um produto que não altera preço e você deixa lá tempo parado, né? Então, baixo giro, estoque necessário, alto giro, aproveitou o preço, como o Ed falou, compra um pouco mais daí para ganhar dinheiro também, né? E daí não é fácil segurar um comprador compulsivo aí, né? Tem que esconder o cartão. Difícil. Aí tem que esconder o cartão. Não, mas ele está comportado, tá ali, Não, mas batendo 72% de venda no mês. Eu compro, por exemplo, a nossa média, a nossa margem mensal é 29, não baixa, é muito difícil baixar de 29. O meu compra e venda é 71, 72, 71, 72. Não tem. O mês passado que eu estourei, eu comprei 88. Mês passado, retrasado. Mas esse mês aqui não vai dar nem 60. Você vai equilibrando, né? Entendeu? Então, Porque às vezes é uma promoção, né? De aproveita uma promoção, compra para o final de ano, né? Tem tudo isso. Errei, vou falar. Ganhei lá no café aquela vez no começo do ano e achei que agora ia subir de novo porque ia começar o inverno europeu lá. E lá deu problema no café. Mas não perdi dinheiro, mas ficou dinheiro empatado lá. Então, essa vez eu perdi. Mas foi bem menos do que eu ganhei lá. Eu ganhei bem mais do que eu perdi, né? Então, eu não vou falar que o comprador acerta tudo, porque não tem como, tá? Tem horas que a gente, às vezes, né dá umas erradas e acontece, né? Não tem o que fazer, tá? Mas daí você não fala pro sócio quando acontece isso, porque senão... Daí... Põe nessa conversa. Quem está na vez agora? Eu tenho bastante perguntas. Vamos lá. Na cidade de vocês fazem a propaganda com carro de som? Não fazemos pelo custo. Mas eu tô com um plano, que provavelmente vai fazer ano que vem,
de colocar uma caixa de som numa picape que a gente tem lá, que deve ficar mais barato, né? O carro de som é meio oneroso para você fazer sempre a propaganda. Pelo menos lá para nós fica meio caro a hora do carro-som. Certo. Que nem você falou hoje, né? Como implantar na mente dos nossos colaboradores para eles ter a mente do dono, fazer eles vender e comprar essa cultura. Ó, esse trabalho, ele é um trabalho que ele não é da noite para o dia que você vai resolver. Então, você tem que começar. Quando nós começamos a mudar muita coisa lá dentro do supermercado, e aí a gente começou a fazer os treinamentos, que é o PDL, né, que é o Plano de Desenvolvimento de Lideranças. A cada 15 dias ele acontece com os líderes, e junto com isso aí a gente mudou uma cultura, contratei uma gerente de RH, uma pessoa com muita experiência, e aí o que acontece no primeiro momento? Você começa a treinar e começa a cobrar as pessoas, né? Uma das primeiras coisas que eu falei para eles no primeiro treinamento foi autorresponsabilidade. E aí a gente distribuiu alguns livrinhos, falamos sobre o poder da autorresponsabilidade. Uma vez que você fala, você treina, você começa a cobrar. Aí começa o desconforto. Aí saiu o gerente, aí saiu não sei quem, saiu uma meia dúzia lá. Foram saindo. Aí eu falei com a Rose, falei, tá tudo bem. Saiu porque tinha que sair, porque estava acostumado, estava confortável. A partir do momento que você tira a pessoa da zona de conforto, ele sai. Só que o que está acontecendo agora, nesse momento lá para nós? As pessoas que ficaram, esse treinamento nosso, nós começamos faz uns 4, 5 meses. Mas, assim, dessa forma, né, mas sem falhar, de uma forma sequencial, os que ficaram, eles já vão mudando a mentalidade, já ficaram comprometidos. Os que vão entrando, eles já vão entrando na cultura da empresa. Então, assim, o que tem que fazer? Primeiro, você tem que estar preparado para você passar isso para os seus funcionários. Você tem que se preparar, você tem que saber o que você vai falar, você tem que aprender. E eu aconselho você a aprender gestão, aprender sobre inteligência emocional, aprender sobre liderança. E aí, você aprendendo, você começa a passar para eles esse aprendizado. E sabendo que todo aprendizado novo, toda cobrança vai gerar desconforto, só que é um trabalho que ele vai dar certo a médio e longo prazo. Né? Hoje a gente está vendo nítido lá no mercado, né, a mudança de mentalidade, a mudança do compromisso das pessoas. O que a gente implementa junto? Não é só você falar e cobrar. Você vai também implementando algumas coisas. Por exemplo, a gente tinha um problema sério com atestado médico. Acho que muita gente tem, né? É tão fácil pegar um atestado hoje, né, pessoal? E aí a gente implementou lá a premiação por... tem um nome... Assiduidade, isso, assiduidade. E aí o colaborador que não tiver nenhum atestado durante o mês, e a gente tolera 10 minutos de atraso, mas não é que tolera, não cobra. Bateu o ponto 10 minutos atrasado, vai descontar os 10 minutos. A gente tolera na assiduidade. Então, se durante o mês ele até 4 dias com 10 minutos de diferença, a gente também não considera, acima de 4, perde a assiduidade. Então, trouxe vale, não trouxe atestado ou atrasou mais de 4 vezes, mais de 10 minutos, né, perde a assiduidade. Se ele não trouxe nada, aí ele vai ganhar R$100 de vale compras dentro do mercado. E diminuiu bastante, tá? Diminuiu pela metade os nossos atestados. Outra coisa que nós também começamos a fazer, isso já faz algum tempinho já, como lá é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, mercado familiar. Então, o funcionário, ele queria sair, a gente fazia acerto com eles. Lembra o acerto com eles, liberava? Faz, acho que uns 2 anos, né, Pedro? Que gente cortou isso daí, diminuiu a demissão em, sei lá, acho que uns 50% no mínimo, né, Pedro? Porque daí o cara já fala, não, se eu sair eu vou perder os direitos, então, eu vou ter que trabalhar igual. Porque o que acontece? O cara trabalha 1 ano no mercado do Pedro, aí ganha os direitos, aí trabalha frio no meu 4 meses lá para ganhar o seguro-desemprego, aí fica mais 1 ano comigo, aí eles vão pulando de galho em galho, que nem macaco, sabe? Então, você cortando isso daí, ele já fala, não, peraí, então eu vou perder meus direitos, então vou ter que trabalhar, então vou ficar aqui mesmo, né? Entendeu? Agora, aquele que está dando problema, daí a gente admite, né? Até o Pedro comentou que a gente mudou aí o jeito de trabalhar nosso. As pessoas que nós estavam dando problema, nós iria dispensar e elas acabaram pedindo a conta. Então, saiu mais barato para nós também isso daí.
né? A maioria sim. E assim, junto com isso vem várias coisas. Meta, colocamos meta no Hortifruti. Se bater uma perda menor de 4%, ganha prêmio. A gente estava tendo uma perda, teve meses ali de ter uma perda de mais de 6%. Aí, ó, pessoal, se der de 4% a 5%, é X reais cada um, né? Não é muita coisa não, 70, 80 reais. Se der de 3% a 4%, vai para 150. Agora, se der abaixo de 3%, que é muito difícil acontecer, vai ser 250 cada um de prêmio. O que aconteceu? A gente veio de 6,5% para 3,7%, 3,8% de média de perda mensal, né? E aí, com 600 reais, no nosso caso ali, a gente teve uma economia de mais de 3, 4 mil reais de perda no período, né? É isso aí que é importante fazer também. Muito bom. E no nosso caso, assim, como as lojas é pequena, a gente tem aquele gerente que faz tudo e acaba, às vezes, não fazendo nada. Não sei se vocês já passaram por isso, né? No começo, como que foi, se você puder falar. Mas o que ele faz? Nada? Por exemplo, o cara abre a loja, às vezes fecha, recebe mercadoria e cuida da loja. Ele está fazendo papel de gerente? Não. Então ele não é gerente. Então você tá justamente. Não sei. Aí é a minha dúvida. Como que foi? Já teve essa experiência? Vocês ou não? Olha, nós já tivemos experiência de tolerar essas coisas aí. Hoje a gente não tolera mais. Hoje não fez o que tem que fazer, porque ele está ganhando para isso. Não fez o que tem que fazer, chama, conversa 1, 2 vezes, na terceira não dá para ficar mais, não. Dá as férias, dá o que faz, tem que fazer, cobra. E muitas vezes acontece que nem o Ed falou, a pessoa mesmo pede a conta porque começa a ser cobrado. O que você não pode fazer é você aceitar isso. Você pagar como gerente, ele não fazer o papel de gerente e você vai deixando. Porque daí você não está contaminando só isso, você está contaminando toda a cultura da empresa, porque a pessoa que era para estar dando exemplo, ela está fazendo totalmente errado. E como que você vai cobrar da pessoa que está abaixo dela, se nem ela não faz, tem que fazer, né? Mas existe um outro porém também, não estou falando que é o teu caso. Mas às vezes o dono do mercado não quer que ele fique gerente e fique fazendo outras coisas também. Então tem que ver os dois lados. Às vezes o dono coloca o cara também fazer tudo, conferir, repor, e aí aí o gerente não vai conseguir fazer o papel dele também. Então tem que cuidar muito também a cultura da empresa, né? O que o gerente tem que fazer? O gerente tem que fazer isso, isso e isso. Agora, não, o gerente, vai lá e confere aquilo lá para mim. Vai lá e repõe aquela mercadoria para mim. Então tem que cuidar muito isso daí, porque também daí desvirtua o que o gerente tem que fazer também. Então, às vezes, o gerente fala, não, puxa vida, então eu vou ter que ser um funcionário geral aqui, não sou nem gerente mais. Então tem que cuidar muito bem isso daí também, tá? Boa noite. Fazer uma pergunta sobre indicadores aqui. Pensando em 3 níveis, né? Os sócios, o gerente, por exemplo, e o chão de loja. Tem diferenciação? Quais indicadores que cada nível deve ter acesso? Por exemplo, eu tenho que olhar todo dia ou toda semana? O dono tem que estar à frente de tudo, né? Tudo tem que chegar, se você é o responsável, tem que chegar tudo para você, né? Você vai ter controle de tudo, números, perdas, tudo, né? O gerente, ele tem que saber a margem da loja, o gerente tem que saber quanto que a loja está vendendo, ele tem que saber também, pelo menos o principal ali, perda de açougue, ele tem que saber, porque ele é o gerente, né? Como que você vai dar a meta para ele se ele nem sabe qual que é a meta, né? E aí o chão de loja não, o chão de loja ele já tem geralmente ele já é um cargo abaixo, depois de um momento, quando ele vai talvez se tornando um líder, futuro gerente, mas ele é mais operacionalzão mesmo, ele é o gerente, fala e ele faz, né? Mas naquelas metas, por exemplo, do setor, como esse exemplo que você deu aí de perda, por exemplo, eles vão saber, mas são coisas mais difíceis ali deles identificarem, qualquer informação mais sensível, né? A perda, por exemplo, né? Então a perda do açougue, nós lá a gente tem a prevenção de perdas, e aí tem o gerente, tem o líder do açougue, né? Tanto o gerente quanto o líder do açougue, eles têm que saber como que está isso aí até para poder melhorar, né? E uma pergunta sobre compras, né? Pensando aí nas oportunidades que às vezes aparecem, né? Que, por exemplo, no exemplo do café que você deu aqui, como você faz para separar um percentual, por exemplo, do caixa para poder capturar essas oportunidades ali? Tem alguma estratégia ou não? Então, foi o que eu falei, tem que ter um capital de giro para isso, né? Então, o Pedro aconselha 1% do faturamento ou diário ou mensal, né?
você montar uma conta separada só para isso. Se precisar, daí você retira e depois você vai colocando de novo isso daí, tá? Até Por dá exemplo, você 25%. vender 100 mil, você teria que ter pelo menos 25 mil de capital de giro, tá? Boa. Aí Obrigado. daí para você aproveitar essas oportunidades aí. Só que isso demora, tá? Demora até 2 anos aí, porque, né? Só que igual o Pedro fala, 2 anos passam. E se você não guardar, os 2 anos vão passar igual. Então é preferível ir guardando, tá bom? Boa. Obrigado, hein? Boa noite. Não, só entrando no assunto aquele da moça ali da ferragem. Eu tinha um painel do tamanho desse de vocês aí na minha loja, né? Na parte de cima, assim. Não vendia nada. Hoje eu tenho 1 metro por 1, só um módulo, né? E a outra pergunta é, o que ganha hoje um gerente de uma loja? O que vocês pagam lá no... Qual é a... Vai variar, depende da loja, o faturamento, né? Mas um gerente bom hoje ele vai partir de 5 mil. Né? Um gerente bom ele vai partir de 5 mil, podendo chegar muito acima disso, né? Então você parte de 5 mil, 6, 7, 8, tem gerente que... Eu tô recrutando gerente ali, tem gerente que chega a pedir até mais, né? Depende do tamanho da tua loja e quanto que se ele vai entrar no orçamento, né? Mas é a partir de 5 mil um gerente com um pouco de conhecimento já, né? Vocês contratam de fora, assim, não treinam? Agora a gente começou a contratar alguns de fora, porque, na verdade, tinha um que nós contratamos, não sei se vai dar certo agora, que deu um contratempo lá. Eu queria, assim como eu contratei a gerente do RH de fora, eu estava tentando buscar um gerente de fora, porque nesse momento a gente vai crescendo o processo e eu queria trazer uma pessoa que viesse com outro conhecimento de fora, sabe? Que já trabalhou em rede, que talvez trabalhou em atacarejo, que trabalhou em outra pegada já, para ele trazer esse conhecimento para nós também, né? Mas sempre que dá para formar dentro, a gente forma dentro. Tá bom, obrigado. Valeu. Só A última ali daí, meu atrás ali, né? um adendo aqui. Pessoal, mercado, para vocês terem um gerente, vocês têm que ter um faturamento para isso, tá? Porque nós temos muito mentorados aí com gerente e o cara repondo mercadoria. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Vamos se colocar no lugar de dono aí e gerente acima aí de um faturamento que você consiga pagar um gerente, porque isso daí, eu e o Pedro mesmo, nós somos ter gerente quando nós vendíamos acima de R$1 milhão. Né? Nós éramos em 2, tudo bem, né? Mas então, mesmo assim, não vão vocês fazer papel de funcionário e contratar um gerente aí para gerir a loja de vocês, tá? Vocês que têm que cuidar da loja, enquanto der para vocês cuidar a loja, o ideal é vocês cuidarem a loja de vocês, tá? Boa noite. Boa noite. Gostaria de saber como que vocês manejam o tema de perdas na hortifruti. O nosso caso tem bastante. Todo dia Sim. feito classificação e perde bastante. Como que vocês manejam isso? A gente, todo dia, banca de hortifruti você não pode parar de olhar nunca, né? Sempre que você olha, vai ter perda lá. Então, repassa mais de uma vez por dia, inclusive, né? E aí tudo que é repassado já é levado lá para a área de depósito, de descarte, né? Já pesa tudo e já planilha para... Agora a gente está mudando o processo. Até poucos dias atrás, a gente ia planilhando todo dia aquilo lá e no final da semana somava aquela planilha e fazia nota de perda. Todo dia pesando o produto. Agora a gente já vai começar a fazer a nota de perda diária. Em vez de fazer a planilha, já faz a nota, todo dia já emite a nota de perda. E aí a cada 15 dias faz o balanço, o inventário do hortifruti, para dar aquela ajustada mesmo que vai ficando no caminho ali, né? Mas o que vai ajudar muito também é você ter uma câmera fria, bem boa. Vocês têm lá a câmera fria? Tem. E eu não sei como que é o regime no Paraguai, não sei se faz nota de perda lá também ou não sei como que funciona, né? Faz. Depende do caso. Outra... que assim, o nosso caso, viu que vem, a maioria das frutas vem do Brasil, né? Então já chega lá, às vezes, bem maltratada, então perde bastante. Outra coisa também que a gente baixa bastante a perda também, principalmente as frutas, o que a gente faz? O que dá para aproveitar, que às vezes uma maçã está só um pouquinho que não dá mais para vender. Corta fora, salada de fruta, melão, e tudo, entendeu? Fruta picada. Cenoura, tudo que a gente conseguir aproveitar, a gente vende com preço
muito maior do que é o normal daí, né, tá? Então tem que fazer bastante aproveitamento. É lógico, não dá tudo, né, mas o que conseguir aproveitar, lucro. porque, por exemplo, você vai estar vendendo lá, em média, você vai fazer uma salada de fruta lá, que o quilo te custa, em média, né, R$10. Tu vende a R$20 uma salada de fruta. Então, já vai conseguir abater um pouco das perdas esse valor que você vende. Não é que vai vender montoeiras de salada de frutas, mas vai ajudando a abater um pouco nas perdas, tá? É isso aí. Tá bem, obrigada. Beleza, pessoal? Podia bater papo até meia-noite aqui, né? Mas a gente também tem que descansar, vocês têm que descansar, o pessoal também tem que descansar aqui. Quero agradecer o pessoal da equipe aqui por ter prestigiado.